Então, e dando continuidade no assunto de investimento, investir requer inteligência, né? Requer cuidado, requer que você tenha bastante atenção nas decisões que você vai tomar, e as decisões que você toma tem como você fazer correção depois caso você tome uma decisão errada, tá? Ninguém tem bola de cristal, né? Então, às vezes tomamos decisões e depois essas decisões não confirmam aquela expectativa que a gente tem, e aí você vai fazendo as correções. Existem outras opções de você fazer investimentos que possam gerar muitos lucros para você também, né? Vou te dar um exemplo. Vamos montar uma padaria, né? Por exemplo. Tem o cunhado está montando uma padaria, está precisando de um sócio, né? Ou de repente vai montar um restaurante, custa lá 1 milhão, o valor total do restaurante para montar uma franquia ou criar um restaurante próprio, né? E você tem 100 mil reais. Esses 100 mil reais aplicado vai te dar 20% de retorno anual. Peraí, 20% é um ótimo retorno. Então você pode se tornar sócio, né, de um restaurante, de uma pessoa competente, que você admira, que tem uma boa gestão, que você conhece, e que você pode ter uma participação como sócio capitalista, né? Então, existem várias outras maneiras que você pode estar fazendo se o dinheiro render, se o dinheiro crescer, de maneira sustentável, de maneira que você começa a investir um valor pequeno e vai crescendo. Aí, daqui a um ano, você teve o retorno dos 100 mil, 20%. Você resolve reinvestir, aumentar um pouquinho mais a participação no quadro societário lá do seu cunhado, por exemplo. Então você aumenta mais 50 mil reais ou mais 100 mil reais, dependendo do caixa que você tiver disponibilidade, e consequentemente você vai tendo retorno sobre esse investimento, né? Você vai comprar imóveis, né? Tem um imóvel que vale 1 milhão, né? Um exemplo. O proprietário está vendendo abaixo do preço porque ele tem muita urgência. Você paga lá 20% a menos. Você está ganhando 20% na aquisição. Tudo isso é investimento, né? Quando você for vender esse imóvel, você já tem um ganho real de 20%, mais a valorização que esse imóvel possa dar no futuro, mais o retorno do aluguel que você possa estar recebendo, né? Se for um imóvel que tem uma boa localização, que permite gerar comércio também, esse imóvel alugado para um comércio que gerar valor, gerar receita, ele tem um valor diferenciado de aluguel. Então você vai ter um retorno de aluguel maior. Então tem várias possibilidades de negócio que você possa estar criando, basta você usar a sabedoria, usar a inteligência, ter paciência, porque investir é ser o paciente, é você fazer escolha, olhar com atenção e tomar decisão sempre no momento certo. Nem sempre a gente sabe exatamente o que vai acontecer, mas pela sabedoria, pela inteligência que você tem, dá para você ter uma noção do que pode ocorrer baseado nos históricos das coisas que já ocorreram, né? Tem outra maneira que você pode também, por exemplo, eu vou investir uma parte maior, expor uma parte maior do meu capital ao risco, né? E deixar uma parte menor para proteger a carteira. Então, eu sugeri no vídeo anterior que você tirasse 20% para expor a um risco maior, para você ter uma probabilidade de ganho maior, e essa probabilidade, se confirmar, você tem, ela eleva a média total do rendimento que você terá na sua carteira de investimento. Se você perder, ela vai reduzir. Mas como você tem uma grande parte dentro da carteira protegendo a sua carteira, dificilmente ela vai fazer você ter uma perca muito considerável. Então, por esse motivo que eu sugeri uma quantidade menor, mas menor de exposição ao maior risco, né? Mas você pode criar uma carteira de acordo com aquilo que você acredita, de aquilo que você, com a sua intuição, né? Eu prefiro, em vez de 20, vou colocar 30% de expor mais ao risco, né? Quando você tem uma idade inferior a 30 anos, você pode correr mais riscos, né? Quando você está com a idade um pouco mais avançada, normalmente a gente se torna mais conservador. A gente não quer mais perder, expor o nosso patrimônio ao risco, né? Mas é importante que você tenha isso em mente, né? Quanto maior é o risco que você está correndo de ganhar, você também pode perder. Mas se você criar uma carteira
de maneira que essa carteira venha ter uma proteção, né? Tem algumas pessoas que protegem da maneira que eu comentei com você, mas você pode proteger também por setor, né? É, eu acredito que quando você vai fazer uma escolha, e pela análise fundamentalista, a maioria das pessoas que fazem aquisição nesse sentido, ele compra ações de uma companhia para a vida toda. Né? Eu não imagino você abrir um negócio já pensando em vender ele daqui 2 meses, daqui 3 meses. Né? Então, quando a gente compra uma participação societária, quando você abre um negócio, a tendência é você pensar a longo prazo. Né? Eu vou comprar um negócio, vou ficar com esse negócio, fazer ele prosperar, né? Fazer a carteira prosperar. E ela prosperando, lá no futuro, caso você mudar de ideia, mudar a maneira de pensar, quiser investir em outros negócios, você pode vender a sua participação. Mas é importante que você pense a longo prazo. Investir em ações, na minha visão, é investir pensando no longo prazo. Porque na maioria das vezes, quando você começa, o mercado ele é volátil, ele tem sobe e desce, ele não é algo que vai ser reto, né? Você vai ter um retorno certinho todos os meses. Não tem como você fazer dessa maneira. O que dá para fazer é você verificar o que aconteceu no passado da companhia e vislumbrar o futuro, né? O que é seu de fato é o que os fluxos de caixa futuro, isso que vai ser o que você vai ter proveito, né? O que aconteceu no passado já não pertence a você, não pertence a você porque está no passado. O que realmente vai ser seu é o que a empresa vai gerar no futuro, né? Bom, se você tiver dúvida, se fazer sentido para você essas dicas, entre em contato aí conosco, comente aí lá embaixo nos comentários, manda dúvida, questiona, né? Se fazer sentido, compartilhe com seus amigos também. Quero deixar um abraço a você e agradecer pela atenção, e é sempre um prazer ter você aí me ouvindo e ouvindo meus conselhos. Se tiver dúvida, nos chame, por favor. Um abraço.